Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, esse vídeo da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Ensaios e Testes. Neste vídeo, eu vou falar sobre as vantagens de utilizar o drone para as vistorias das edificações. Mas antes de passar para a vinheta, gostaria de fazer algumas perguntas. Você sabe quais são as características do concreto que otimiza a performance da peça estrutural ou pede pelo FCK e o SLAMP? Sabe qual vibrador é indicado no adensamento de determinada peça ou utiliza qualquer um? Sabe qual a sequência da desforma que não afeta o comportamento estrutural? Veja bem, existem diversos detalhes importantes nas fases da execução da estrutura de concreto armado que determinam a qualidade, consequentemente a quantidade de patologias que ele terá. Aí eu pergunto mais uma vez, você tem convicção de conhecer estes detalhes? Veja bem, se você respondeu não para qualquer uma destas perguntas, meu curso online em cursodengenharia.com é ideal para você. Nele, você encontrará respostas para estas e muitas outras perguntas que farão você mudar a maneira de encarar a execução da estrutura de concreto armado. Agora, você não precisa acreditar no que eu estou lhe dizendo. Faça a inscrição no meu curso e tenha acesso a todo o conteúdo. Caso ache que o curso não é para você, peça o cancelamento em até 7 dias a partir do recebimento da senha de acesso, que seu dinheiro será devolvido sem nenhum questionamento. Isso é garantido pela Hotmart. O que você tem a perder? Nada. Na descrição do vídeo, segue o link que vai direto para a plataforma do curso. Agora, vamos à nossa vinheta. Veja bem, temos que ter em mente que as estruturas e os acabamentos se deterioram com o tempo, necessitando de correções, reparos e até, em casos mais extremos, de reforços e substituições. A velocidade desta deterioração depende da durabilidade de cada componente, como também da agressividade do meio ambiente em que o empreendimento está localizado. Agora veja, tal como um automóvel que necessita de manutenções periódicas para se manter em funcionamento, os empreendimentos necessitam de inspeções periódicas para continuarem cumprindo sua função também. As inspeções são muito importantes porque quanto mais cedo se intervém em uma patologia, menos a estrutura sofrerá e menos custo terá para a sua reabilitação. Com isso, é importante entender que a inspeção periódica é um dos maiores aliados para que o seu empreendimento, quer seja galpão, pavimento, ponte, viaduto, prédio, entre outros, possa ter uma vida útil muito maior e, o que é melhor, fazendo as intervenções de forma precoce, mata-se o problema na fase inicial com um custo menor, caso a intervenção seja executada mais tarde. Veja bem, vamos analisar aqui o que? Estudo de avaliação de custo de reabilitação das estruturas da lei de Sitter. Então imagine aqui que nós temos o custo da intervenção, tá? E quando você executa a intervenção ainda na fase de projeto, ou seja, você percebe alguns problemas e já resolve na fase de projeto, você gasta uma unidade. Tá? Então é um custo aqui arbitrário, uma unidade 1. Agora, se você faz a reabilitação na execução, você vai ter um custo 5 de reabilitação. Se você executa na manutenção preventiva, você vai ter um custo de 25. Agora, se você executa na manutenção corretiva, ou seja, você deixou o barco andar até chegar num ponto de deterioração muito grande, você vai gastar 125. Então você veja que de 25 para 125 é um custo muito alto para quem não faz manutenção na sua estrutura, ok? E outro detalhe interessante, veja bem, imagine aqui esse gráfico, desempenho pelo tempo. E você tem o quê? Uma linha que é o desempenho requerido, o que é que você precisa daquele desempenho, daquele serviço, daquela tarefa, ou daquela fachada, né? O que é que você precisa daquilo ali? Então veja, se você executa e não faz manutenção, você tem um tempo de vida útil. Viu? Agora, se você ao longo do tempo vai fazendo manutenções, o que acontece? Você aumenta em muito a sua vida útil com a manutenção. Ou seja, a vida útil com manutenção é muito maior do que a vida útil sem manutenção. Então você vê que periodicamente ele foi executando manutenção. E para você, quando você atinge este ponto aqui, que é o desempenho requerido, para você aumentar essa vida útil, é como eu disse, você vai gastar muito e muito
para poder fazer essa reabilitação. Então é sempre interessante fazer a manutenção, fazer a vistoria, para que você, nessa vistoria, possa fazer a manutenção necessária. Então veja, a inspeção das edificações, né, das fachadas, dos prédios, o que acontece? Tradicionalmente você faz com a cadeirinha, né? Então a pessoa sobe lá, começa a anotar num mapa, colocando onde é que tem os problemas, né? E que tipo de problema tem. Ou no andaime, né? Você tem um prédio aqui de uma certa altura, você com o andaime fazendo também ao mesmo tempo, ou seja, você monta o andaime aqui, depois monta para cá, depois monta para lá. Então você veja que o tempo é muito grande, ou dependendo da altura, uma grua, né? Você bota um sistema de grua e vai fazendo a manutenção, a inspeção, desculpe. Então você vê que é um processo lento, um processo muito trabalhoso, um processo que necessita de um cuidado maior com a proteção, né, individual, com as proteções para que não haja acidente, né? Você vai estar suspenso, você vai estar pendurado, mas existem situações que até para você fazer a manutenção preventiva, né, também poderia ter aqui andaimes, né, dependendo da altura da edificação, você tem dificuldades, porque imagine você fazer uma vistoria aqui no telhado do Opera House, ou então uma vistoria na fachada dos prédios agora do Brasil, que estão cada vez mais altos, né? Então você colocar uma cadeirinha aqui neste prédio com 260 metros de altura. Então fica complicado. Então hoje em dia é muito comum, já está se tornando uma coisa comum, fazer o quê? A análise, a visualização, a inspeção das fachadas com drone, certo? O drone, vamos supor, o prédio mais alto do Brasil hoje em dia está com 260 andares, se eu não me engano, 280, são 81 andares, pavimentos, 260 metros de chupe, 81 pavimentos. Tá? E o drone, ele pode chegar até 500 metros, só que na norma está limitado a 120 metros devido à segurança e tantos mais detalhes. Claro que eu acho que a norma para fazer uma vistoria num prédio tão alto assim deve liberar em uma certa região para que se possa fazer uma inspeção com o drone e resolver um problema muito mais rapidamente, né? Com o drone você sai filmando, fotografando e vai vendo rapidamente, você faz a inspeção numa fachada. Tá? Então vamos lá. Então veja, você tem aqui o drone e o que é que ele começa a ver? Ele começa a ver de perto os defeitos, né, e tirando as fotografias, ou seja, você vai preparando tudo, você tem o drone, você pode filmar o prédio todo, depois analisar, depois tirar do filme tirar foto. Então você tem várias possibilidades que você começa a perceber os detalhes, né? Você vê aqui, ó, aqui você tem, faltou a junta de dilatação, então você vai vendo os detalhes que fica difícil, porque quando você vai fazer uma inspeção por cadeirinha, às vezes você faz uma certa amostragem, alguns andares. Com o drone você consegue fazer praticamente tudo e com uma velocidade muito grande. Então você percebe que você vai tendo uma visualização do seu prédio, dos detalhes, devido à qualidade, né? Normalmente esses drones hoje em dia que fazem a vistoria tem uma imagem 4K, ou seja, uma definição muito alta da foto, do filme, que faz com que você, é como se você estivesse lá analisando a fachada do seu prédio, tá? Então você você percebe aqui, ó, teve uma semi-junta, a junta parou aqui no meio, então você vai analisando aqui, ó, quando você trouxe, tinha um prego, quer dizer, bateram um prego exatamente no mastique, né, da junta de dilatação. Então você vai percebendo que fica muito fácil fazer a vistoria e analisar o que está. Claro, você, naqueles pontos mais cruciais, você pode até depois fazer uma vistoria mais de perto, mas você tem como já ter uma visão geral do seu prédio com o drone, tá? Então tá aqui, ó, o mastique totalmente estourado, problema. Então você vai percebendo que você tem um campo muito maior para facilitar, um jeito muito maior de facilitar a sua vistoria, tá? Veja bem, inspeção de vazamentos e infiltrações. Você pode colocar uma câmera com imagem térmica. Então, normalmente, você vai aqui procurar, eu botei isso aqui só para mostrar que é uma coisa muito, como é que se diz? Direta, né? Então você faz isso, você faz uma piscina, né? Para você ver o vazamento, bota às vezes diversas possibilidades para procurar esse vazamento, que nem sempre é fácil. Já quando você tem o drone, né, lá de cima, com a câmera térmica, né, com a imagem térmica, claro, poderia ser uma estática, mas na fachada não. Eu só queria mostrar aqui o seguinte: quando você faz isso, você percebe as infiltrações devido à diferença de temperatura. A mesma coisa ocorre se você for numa fachada, você começa a ver problema de infiltração. Outro detalhe muito interessante: quando a gente faz a vistoria visual, apenas visual de uma fachada, você percebe aqui facilmente aqui que está com embarrigamento, então você sabe que aqui está com problema de desplacamento. Mas quando você faz com o drone, tá? Com a câmera de
como eu falei, com a câmera de imagem térmica, o que acontece? Você, pela diferença de temperatura, você começa a perceber onde existem desplacamentos, mesmo, ou seja, ele está solto da parede, mas ainda não está estufado, que você perceba visualmente. Então veja como você tem detalhes com o drone, dependendo da câmera que você coloca, que você facilita, e você, quando vai fazer uma manutenção, neste caso aqui, provavelmente se fosse fazer uma manutenção localizada, faria só neste ponto. Quando for daqui a um pouco tempo, começaria a estufar aqui, estufar aqui, estufar aqui, e você teria que retornar, pagar toda uma remobilização, todo um novo serviço, porque você não detectou visualmente mais problemas na sua fachada, tá? Então você perceba que é um sistema que chegou para ficar, não tem mais como você simplesmente ignorar que existe essa inspeção com drone. Claro que a inspeção visual, a inspeção local nunca vai acabar, porque tem situações que ela vai ser mais econômica, mas analise, você tem um prédio de 20 andares para colocar andaimes, para passar não sei quanto tempo numa fachada, noutra fachada, na outra, e com drone, num dia só, numa manhã só, você faz toda a análise. Por quê? Porque você tira as fotos, filma e tira as fotos, e depois senta no seu escritório e vai começar a analisar para dar um laudo sobre a estrutura, ok? Então era isso que eu queria falar sobre inspeção com drone. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre e ative o sininho. Todos os dias, segundas, terças, quintas e sextas, um novo vídeo entre as 15 horas de Brasília. E na quarta-feira teremos sempre uma live às 20 horas de Brasília, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre uma curiosidade de engenharia. Aguardo você lá. Abraço.